Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos para mais uma aula do Construindo um Lar Cristão. Nós vamos falar sobre aqueles problemas que nós temos com relação ao arrependimento, com relação à nossa fé e que como isso é importante para a vida cristã. Vamos então pensar um pouco mais profundo a respeito do arrependimento em nossas vidas. Então, vamos para a nossa aula. E aí está a nossa tela. Alguns reparos necessários são sempre importantes e hoje nós vamos ver justamente as mudanças verdadeiras, como ter mudanças verdadeiras no nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida cristã. Mudança verdadeira acontece quando nos arrependemos do nosso pecado e cremos única e exclusivamente em Cristo. Então vamos lá. Nós vamos traçar os passos para uma mudança verdadeira conforme a Bíblia apresenta, identificar o que caracteriza um verdadeiro arrependimento e decidir viver uma vida de dependência contínua da obra final de Cristo na cruz. Então, começar com uma boa pergunta aqui, sempre bom, para que a gente possa estar refletindo, para que a gente possa refletir um pouco a respeito das nossas vidas. Quando você é confrontado com relação aos seus pecados, egoísmo, medo, mágoas, ira, cobiça, como que você reage? Muitas vezes eu confesso que a minha reação não é a esperada. Eu gostaria de ser mais tranquilo com relação a isso, mas quando eu percebo que eu fui egoísta, alguém joga na minha cara que eu fui egoísta, alguém mostra, quando eu percebo medo, atitude de medo em mim, alguma mágoa, aquele ressentimento que fica no nosso coração, eu não gosto de assumir isso. Então, normalmente primeiro vem uma negação com relação a, não, mas, então, é justamente aí que mora o perigo que prejudica o nosso crescimento espiritual. Ele está justamente nesses mas da vida que a gente costuma usar. Isso aconteceu, mas, então a gente está direcionando o problema em vez de olhar para nós mesmos, o que vai impedir, com certeza, que nós tenhamos um arrependimento verdadeiro, que, consequentemente, sejamos transformados pela palavra de Deus. É justamente isso que nós vamos falar. Esforço próprio, né? Precisamos ter força de vontade aí para conseguir mudar. É o que muitas pessoas dizem. Então, com muito esforço, nós podemos ser pessoas diferentes. Isso, na verdade, é o que o nosso coração enganoso acredita. Então, quanto mais eu me esforço, mais aumenta as minhas desculpas, na verdade, né? Porque eu não vou conseguir transformar o coração. Eu não tenho poder para transformar o meu coração. Eu posso maquiar o meu coração. Então, você tem lá um caso muito comum, né? Às vezes que a gente acaba escutando por aí, mulher que grita, que fala mal, que é histérica com o marido, com os filhos, sabe? Que está sempre gritando, sempre brigando, é descontrolada na forma como lida com alguns problemas dentro de casa. E é curioso, por exemplo, se essa mulher trabalha, se o chefe liga, ela rapidinho, ela baixa o tom de voz, fala calmamente, ou seja, com esforço, a pessoa consegue ter controle da sua, como que eu posso dizer, da sua voz, ter um controle do seu histerismo, né? Por quê? Porque ela não quer parecer ridícula aos olhos dos outros. Mas para aqueles com quem já convive junto, é mais fácil ser intolerantes, é mais fácil ser agressivo. Então acaba revelando isso dentro do conjunto do lar, dentro de casa. E quando é questionada a respeito disso, não acontece só com mulheres não, tá? Homens também. Tem mulheres que falam aí que querem morar na igreja, porque o homem é um na igreja e é outro dentro de casa. Mas para mostrar o quê? Porque pelo controle nós conseguimos fingir, né? Nós conseguimos esconder aquilo que nós somos. Nós conseguimos maquiar as aparências, né? A realidade se dar dentro do lar. Aquilo que você é a forma como você lida com seus filhos, a forma como você lida com a sua esposa, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai. Isso é o que nós realmente somos, porque não tem máscaras dentro do lar.
O lar derruba as máscaras. O convívio contínuo com a pessoa derruba as máscaras. Então, com esforço, eu consigo esconder para aqueles que estão do lado de fora. Mas eu não consigo ser transformado nem dentro de mim, pois se eu for sincero comigo, eu vou ver que eu tenho muitos pecados que eu preciso tratar, e nem mesmo com as pessoas que moram, que convivem comigo. Por isso que o lar muitas vezes revela coisas terríveis a respeito de nós mesmos. Então, homens, aí as mulheres que querem morar na igreja, por quê? Porque esses homens normalmente são agressivos dentro de casa, são ignorantes dentro de casa. Eles desprezam a existência da mulher muitas vezes dentro de casa e são carinhosos dentro da igreja. As mulheres muitas vezes são histéricas, brigam, xinga, fala mal, tudo falado com grosseria, com rispidez. Então, isso acontece por causa do convívio. Perde-se o limite, né, de falar um com o outro. Então, é mais fácil de perder o controle. Então, isso é o que querer por esforço próprio, a gente só vai criar máscaras, né, não a realidade do que nós, de um coração transformado. Então, o que o nosso coração enganoso acredita que nós estamos nos tornando pessoas diferentes. Estamos nos tornando pessoas diferentes para as pessoas de fora. Mas somente Deus pode promover uma mudança verdadeira e permanente nas nossas vidas. Então, somente, por quê? Porque somente Ele pode ver o nosso coração. Nós muitas vezes ignoramos algumas verdades do nosso coração, justamente por causa daqueles mas, né? Mas foi por causa de fulano. Mas se eu tivesse uma vida financeira melhor, seria mais fácil. Mas se não fosse o governo, e a gente começa a jogar culpa em todas as coisas. Então, nós vamos escondendo a realidade do nosso coração. Mas Deus vê. Então, somente por Deus nós podemos ser transformados, porque Ele conhece o nosso coração. Desculpa. Então, Jeremias 17, do 9 ao 10, ele vai mostrar para a gente que somente Deus pode conhecer o coração humano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Então, o coração é tão enganoso e corrupto que é difícil conhecê-lo, porque ele nos engana a todo momento. Então, Jeremias dá a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então é Deus esquadrinha. Nós precisamos dele. Desculpa. Nós precisamos pedir, né, isso a Deus. Nós devemos pedir isso a Deus. Veja Davi falando. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então veja, conhecer o nosso coração. Deus tem que mostrar, tem que revelar o nosso coração, né? E Provérbios também vai dizer, né, Salomão, que não devemos deixar de buscar compreender o nosso coração. Então meu coração é enganoso, eu não tenho como conhecer, então também é melhor não conhecer mesmo. Algumas pessoas não querem conhecer a si mesmos, né? Mas, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Porque o homem que conhece Deus, ele vai buscar em Deus uma forma de conhecer o próprio coração, para que Deus possa, então, para que ele possa olhar para o seu pecado e se arrepender diante do Senhor. Então, é o desejo do crente saber onde que eu estou pecando. O desejo do crente nunca deve ser esconder o pecado, mas deve ser saber onde eu estou pecando para me arrepender. Hebreus 4, 12 e 13 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a necessidade da palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus para conhecer o nosso coração. A palavra de Deus é indispensável para compreendermos o coração. O que fazemos quando descobrimos o nosso coração irá determinar se estamos prontos para experimentarmos uma transformação verdadeira ou não. Então, tá bom, agora eu percebi que eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa boa, que eu sou um pai agressivo, né? Pela palavra de Deus, eu percebi que eu estava levando meus filhos à ira. E agora?
eu não presto mesmo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, né? Aí vem com síndrome de Amélia, né? Eu nasci assim, serei sempre assim, eu vou morrer assim. Então, essa síndrome de Amélia, ela não pode permanecer em nós. O que fazemos quando descobrimos o nosso coração vai determinar se estamos prontos para experimentar uma transformação verdadeira. Então, tá, poxa, eu tenho levado a ira meus filhos. Por que que eu tenho levado a ira meus filhos? O que que tem no meu coração que tem levado a ira? Aí eu me ponho de joelho, Senhor, que eu tenho feito meus filhos a ira. Senhor, por que que eu sou assim? O que está acontecendo comigo? Mostra, revela o meu coração, para que eu não quero fazer isso. Eu não quero ser assim. Então Deus vai trabalhar o meu coração por meio da palavra dele, lembra? Tem muita gente que espiritualiza tudo e acha que é só orar. Mas o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, não há transformação. São duas coisas que andam junto: oração e leitura da palavra. Então, por meio desta palavra é que o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Então, o que fazemos quando descobrimos o nosso coração determinará se nós estamos prontos. Então, o arrependimento e fé irão brotar do coração daquele que está pronto para ser transformado. Então, ao abandono do pecado para uma vida de confiança em Deus. Então, vamos ver isso de maneira mais profunda, né? Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é uma simples tristeza ou remorso dos nossos atos. Senhor, eu realmente pequei mesmo. Pronto, veja. Há uma sinceridade, mas não há um arrependimento. Há um conformismo, né? Eu sou assim mesmo. Não é uma simples tristeza, não é apenas um remorso, não é aquele ficar remoendo. Mas é porque eu sou assim, porque eu não falo, não mudo, eu não vou mudar, né? E cita diversos motivos pelo qual a pessoa é desse jeito. Culpa até os pais, né? Se meus pais tivessem me ensinado, tivessem mais presentes na minha vida, eu seria uma pessoa diferente, né? E vai jogando culpa em tudo. Veja, você está transferindo culpa. Essa tristeza de transferência de culpa não vai fazer de você uma pessoa melhor, porque você vai querer que todo mundo mude para que você possa, então, ser diferente. E aí, se todo mundo mudar, e você vai continuar sendo a mesma pessoa, porque você não está preocupado em mudar, você está preocupado em buscar um culpado para o qual você é desse jeito. Quando não tiver mais culpado, você vai, então, entrar em parafuso. Aí vem o remorso, né? Aquele que levou Judas a se enforcar, porque ele entreguei sangue inocente. Não há arrependimento, não há busca do Senhor, como Davi buscou o Senhor diante do que ele havia feito com Batseba, né? Não há um arrependimento verdadeiro de Senhor, estou aqui, seja feita a sua justiça. Eu sei do meu pecado e o Senhor terá motivos para aplicar sua justiça em mim. Agora não, o remorso faz com que você aplique justiça sobre você, como, veja, é um ato egoísta, uma armadilha do egoísmo, né? Você aplicar pena sobre você mesmo como sendo uma forma de pagar os seus pecados, né? Mas quem é a pessoa para quem nós transgredimos não foi nós mesmos. A pessoa é tão egoísta, tão focada em si mesma que ela vive uma vida de remorso, né? E não é. Então, não é o arrependimento também não é um lamento egocêntrico sobre as circunstâncias ou consequências do pecado, né? A questão do mas, não é ficar lá, mas se fosse, minha vida seria diferente, se eu tivesse estudado, minha vida seria diferente, se eu não fosse tão ignorante, minha vida seria diferente. Não é isso arrependimento. A tristeza somente evidencia o eu e não Deus. Então, essas coisas evidenciam somente você mesmo. Mostra um outro pecado ao qual você precisa lidar, que é o egoísmo, que é o egocentrismo, que é você acha que você é o centro do universo, né? E é o mundo inteiro conspirando contra você. Então, o arrependimento não é isso. Então, o que é arrependimento, né? O que é um arrependimento verdadeiro? Então vamos lá. 2 Coríntios, a Bíblia vai nos ajudar então. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, Paulo havia mandado essa carta para os Coríntios, para a igreja de Corinto, havia mandado uma carta para a igreja de Corinto, ele diz que ele não se arrepende de ter causado a tristeza daqueles homens. Porque aí ele vai explicar, embora eu já tenha me arrependido, porque ele vê que aquela carta o constritou por breve tempo. Ou seja,
Paulo mandou uma carta para os coríntios e eles ficaram tristes por causa do pecado, mas foi um arrependimento verdadeiro? Não. Foi um arrependimento temporário. Foi por um pouco tempo que eles ficaram tristes. Logo, eles já estavam cometendo os mesmos pecados novamente. Então, Paulo se arrepende sim de ter mandado aquela carta, porque ela não teve o efeito que deveria ter. Mas, olha, agora me alegro. Não porque fosse contristados, não por causa da tristeza que a carta causou, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Veja, Paulo está preocupado. O arrependimento, você se arrepende, ou você vai sofrer mais ainda. Ele não quer que a pessoa que a gente continue sofrendo. Então, o arrependimento é para que não continuemos sofrendo, para que nós possamos olhar para Deus e ter a certeza de que nós estamos em paz com Deus. Então, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Ou seja, quando você tem o arrependimento verdadeiro, né, você experimenta a salvação, né? Experimenta, você tem certeza, você fica alegre. Agora, quando você não se arrepende para Deus, o arrependimento é aquele arrependimento temporário, você começa a se cobrar diante do Senhor com relação à própria salvação. Senhor, será que eu sou salvo? Porque eu não consigo mudar, eu continuo sendo o mesmo. Senhor, será que eu preciso ser batizado novamente? Tem gente que se batiza diversas vezes, aí justamente porque pecou de novo, e vai e peca de novo, e peca de novo, se batiza novamente. Tudo isso por quê? Porque não compreendeu a salvação. Então, a forma como nós reagimos àquilo que o nosso coração, que Deus revela no nosso coração do que somos, vai determinar a forma como que a gente lida com a própria salvação. Não significa que sem arrependimento, né, é o arrependimento que não significa que é o arrependimento que causa a salvação. O que causa a salvação é a fé em Cristo. Contudo, também é justamente essa fé em Cristo que causa arrependimento. Então são coisas que estão entrelaçadas, mas nós não podemos fazer do arrependimento um Cristo. O arrependimento sem Cristo, ele também não vai causar salvação. Então, o que está querendo dizer aqui é que o arrependimento faz com que você experimente, que você entenda a salvação e que você confie na salvação. Então, ele trabalha para a fé, né? Então, aí Paulo continua, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. Então, precisamos, a tristeza do mundo, né? Paulo deixa bem claro para a gente aí, mostra que a tristeza do mundo ela é temporária, circunstancial, superficial, né? Ela serve por um pouco período de tempo, enquanto o arrependimento que Deus quer ver no homem, ele é profundo, sincero e produz mudanças permanentes. Nós não voltamos a ser mais a pessoa que a gente era. Então, também não estou falando que perde a salvação. Não é esse o assunto. A questão aqui é um arrependimento que transforma o coração. Essa é a questão. Salmo 51, de 1 a 4, Paulo, arrependido pelo que ele havia feito com Batseba e com seu marido, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu acho lindo essa passagem, porque, veja, Davi não está falando assim, Senhor, me transforma, porque senão eu não vou ser aceito pelas pessoas, senão as pessoas não vão me compreender. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa agradável aos olhos dos outros. Eu quero que as pessoas entendam que eu pequei, que eles entendam as minhas circunstâncias, que eles entendam que eu estou sofrendo. Não é isso que Davi está falando. Davi percebe que o pecado dele foi contra Deus e ele fala assim, Senhor, meu problema é contigo, me ajuda. Purifica-me dos meus pecados.
eu sei das minhas transgressões estão sempre diante de mim, eu peco contra ti somente eu peco, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por isso, purifica-me, Senhor, do meu pecado, purifica-me. Só Deus pode perdoar o pecado e purificar, nos ajudar. É essa constante encontro diante de Deus é que vai nos fazer mudar. Porque para as outras pessoas eu posso me tornar agradável e continuar sendo o traste que eu era antigamente. Mas diante de Deus eu não consigo continuar sendo aquilo que eu era antigamente. Eu preciso mudar. Então o foco do arrependimento verdadeiro está no relacionamento do homem com Deus. E ele vai se manifestar pelas ações e pelo fruto do próprio arrependimento. É essa vida diante de Deus, é essa constante oração diante do Senhor por causa do meu pecado, que vai fazer com que eu seja cada vez mais humilhado e que vai refletir, então, nas minhas ações daqui para frente. Eu preciso ter conhecimento do meu coração para isso. Se eu esconder, eu não vou conseguir ter essas mudanças. Então, como que se manifesta o arrependimento? Então, primeiramente, eu preciso ver. Preciso ver o pecado e a carência do meu próprio coração. Preciso compreender a carência do meu coração. Às vezes é justamente isso. Estou querendo substituir, né? Lembra que nós vimos? Eu estou querendo colocar coisas no meu coração para me encher daquilo ali. Então, ver o pecado e a carência do próprio coração. Nós precisamos dizer, né? Nós precisamos confessar, nós precisamos falar com Deus a respeito do pecado cometido, que muitas vezes envolve tristeza e até repulsa a si mesmo. E tem que falar constantemente. Não é desistir de falar do Senhor. Não é, eu vim na presença do Senhor, orei uma vez e eu já não serei a mesma, né? Paulo orou por 3 vezes, Senhor, tire de mim esse espinho da carne. E Deus virou para ele e falou assim, a minha graça te basta, justamente para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, o propósito muitas vezes do sofrimento que Paulo estava passando era justamente manter ele humilde na presença do Senhor. E às vezes Deus demora para tirar um pecado de nós porque aquilo nos humilha, porque senão a gente se tornaria pessoas arrogantes, orgulhosas, que olharíamos para a pessoa de cima para baixo, como se nós fôssemos melhor do que os outros. E é justamente o pecado que faz que a gente olhe um para o outro e fala assim, nós somos iguais, eu também sou um pecador. Vem aqui, meu irmão, vamos ajudar uns aos outros. Então, precisamos correr do pecado, virar as costas para o pecado, colocando-se distante dele. Ser transformado, permitir ser transformado por Deus, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Então, precisamos ser transformados. É muito importante ser transformado por Deus. Então, às vezes a gente não quer mudar, né? Porque a gente está mais preocupado com o que os outros estão falando. Se eu não for um relacionamento verdadeiro com Deus, eu estou preocupado com o que os outros estão pensando de mim. E aí eu assumo uma personalidade flutuante, né? Eu vou mudando conforme a face, os olhos, de forma que as pessoas vão reagindo. Então, nós precisamos ser transformados, nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso coração pelo seu Espírito e pela sua palavra. Não é só pelo Espírito e não é só pela palavra, tá? São os dois. Fé. Fé e vida cristã. Crer em Deus não somente quando aceito Cristo como Salvador, mas a cada momento, um momento de cada vez. Esta é a vida cristã e a verdadeira espiritualidade. Às vezes a gente acredita que crer só para a salvação. Não, o crer é algo constante em todas as nossas vidas. Essa frase é de Francis Schaeffer. Então, vamos entender um pouco, né, sobre a fé. E existem 2 maneiras de se crer. Uma representa a verdadeira fé. A outra representa uma fé totalmente vazia, que não serve para nada. E Tiago vai nos ajudar. Ele diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, isso não faz diferença, não é verdade? E isso não vai salvar os demônios. Não é crer que Deus é um só, não é crer em Deus que vai fazer a diferença. Os demônios creem, mas a sua forma de crer não passa de um apanhado de informações e não é uma confiança. Então, só saber de Deus não é o suficiente para mudar as nossas vidas. Então, o verdadeiro crer, ele traz transformação, porque ele faz com que eu olhe para a sua palavra e confie nele inteiramente. Hebreus 11, 1, 3 e 6, ele diz o seguinte: ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, de fato, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus e ele está a controle de todas as coisas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E aí sim nós poderemos receber algo de Deus, né? A fé genuína nos leva a crer em coisas invisíveis, na palavra de Deus e na existência de Deus. Então, a fé genuína faz com que eu olhe para a palavra de Deus e aceite a palavra de Deus, né? E que eu aceite que Deus existe. A fé nos leva para além do conhecer. Não é só o saber que Deus existe. Tem gente aí que fala que crê em Deus, mas não lê a Bíblia. Ou não crê em Deus. Ele crê em si mesmo. Ele não precisa que Deus revele mais nada para ele, pois ele sabe muito bem como tocar a vida. Veja, é egoísmo, é arrogância isso, né? Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso diariamente, tanto quanto eu preciso de comer, eu preciso do ar para respirar. Preciso da palavra de Deus. Senão, não tem como eu conhecer a Deus e confiar nele. Eu vou confiar em outras coisas, não em Deus. Aí começa a entrar em conflito com Deus, né? Ah, mas a palavra de Deus não é bem assim, né? Isso daí já foi escrito para muito tempo atrás. Hoje as coisas não funcionam desse jeito. Começa a pensar num Deus que é antigo, que não muda, né? O progresso é mais importante do que o próprio Deus. Por quê? Porque ele não crê na palavra, né? Não crê no invisível, né? Só entende que existe Deus. Ele não crê no invisível. Então, isso não é fé, né? Passos para crer espiritualmente para a salvação. Né? Passos para crer espiritualmente para a salvação. Nós precisamos conhecer os fatos do Evangelho. Nós precisamos afirmar os fatos do Evangelho, concordar com eles. Nós precisamos confiar nos fatos do Evangelho, conhecer, afirmar e confiar. Né? Não basta, a maioria das pessoas, né, muitos que se chamam cristãos, dão os primeiros dois passos. Muitos conhecem e afirmam, mas confiam. Sabe? O pessoal entendeu que recebeu a vida eterna, mas vive como se esta vida fosse mais importante do que tudo nas nossas vidas. Estão mais preocupados com dinheiro, porque sem o dinheiro, como que eles vão viver essa vida? Estão mais preocupados com o sucesso, porque o sucesso é sinal de que Deus os abençoou. Nunca foi assim nas Escrituras. Né? Paulo viveu pela confiança. Ele aprendeu a estar feliz, tanto na tristeza, tanto na riqueza, quanto na pobreza. Né? E ele aprendeu a viver sem nada. Por quê? Porque ele confiava no Senhor, sabia que Deus ia suprir o que fosse necessário. Então, somente passando pelo terceiro passo, que é confiar em Deus, né? Confiar por si mesmo, pode-se dizer que se alcançou a salvação. Somente quando eu confio, eu estou apto para ter um arrependimento que vai gerar uma transformação na minha vida. Então, a gente quer preencher o nosso coração de alguma coisa. Como acontece na salvação, para atingir a verdadeira transformação de vida, é necessário desenvolver a confiança em Cristo. Não a confiança em si mesmo, mas o humilde lançar-se sobre Jesus crucificado e ressurreto. Às vezes a gente fala essas coisas, parece um mantra, né? Estou falando assim, confie em Cristo, confie em Cristo. Mas a pessoa não vê mudança, porque ela quer algo rápido, ela quer algo imediato. Ah, Senhor, eu orei, eu não quero ser assim, mas ela não quer ser assim para ser reconhecida pelos outros. Ela não está reconhecendo o pecado dela diante de Deus. Né? Ela não quer mais poder olhar para si mesma e ver um pecador ali, né? Mas ela quer olhar para os outros e apontar o pecado dos outros. É isso que ela quer fazer. Só que o pecado dela às vezes se manifesta de tal maneira que ela olha e fala assim, é todo mundo igual. Aí ela fala, só tem hipócrita dentro da igreja. Né? Mas veja, ela não quer ser transformada, ela não quer nem aceitar a sua transgressão. Então ele começa aí vários problemas. Então, crer em Cristo, confiar em Cristo e não em si mesmo, tem a ver com Jesus crucificado e ressurreto. Enquanto não confiar nele, não há transformação. Esse tipo de fé nos faz permanecer firmes em Cristo, apesar das circunstâncias negativas que temos de enfrentar.
Então, nós vamos passar por momentos difíceis? Vamos passar. Nós vamos passar necessidades? Vamos passar. Vamos passar por tribulações? Vamos passar. Mas nós sabemos que Cristo venceu o mundo. E se Cristo venceu o mundo e nós estamos em Cristo, nós também vamos vencer o mundo. Não o mundo deste mundo, né? Eu vou ter sucesso, eu vou ter dinheiro, as coisas vão ficar melhores. Às vezes não vão ficar melhores, às vezes vão piorar e você vai morrer. Mas nós temos a certeza de que nós vencemos o mundo, estaremos com Cristo. Essa é a nossa alegria, o conforto do nosso coração. É saber que Cristo venceu a morte. Então veja, onde que está a sua fé? Está nas coisas deste mundo ou está em Cristo? O momento em que você vai se encontrar com Ele, né? Esse tipo de fé não exige coisas de Deus, né? Ah, me dá mais saúde, Senhor, me dá saúde, me dá saúde, me dá saúde. E Deus não dá saúde. E a pessoa começa a ficar blasfemando contra Deus, ficar irritado com Deus, achar que Deus está punindo ela por alguma coisa que ela fez e não está. Ele só está esperando que você confie nele. Ele está te dando o melhor. Ah, você está falando que uma falta de saúde é o melhor que Deus tem a te dar? E às vezes é, para que você possa experimentar o verdadeiro arrependimento, para que você possa experimentar uma verdadeira confiança no Senhor. Falta de emprego, prosperidade, essas coisas a gente não pede para Deus. Salvação de parentes, nós podemos pedir, mas não exigir isso de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de fazer isso. Nós simplesmente confiamos no Senhor, nós sabemos que Deus está no controle da minha saúde, Deus está no controle da minha vida, da minha falta de emprego, Deus está no controle da minha falta de, da minha miséria e não da prosperidade. Deus está no controle daquele meu parente, do meu filho que não se converte, de um casamento difícil. Meu marido faz mal, ele me trai, ele me xinga, ele me trata mal. É um casamento perfeito, filhos obedientes. Às vezes é isso que a gente quer ver, a gente quer status, né? Eu tenho saúde, eu tenho um bom emprego, olha o que Deus já me deu, minha família toda é convertida, está na igreja, meu casamento é uma maravilha. Nós queremos status, né? Então é isso. Esse tipo de fé não exige essas coisas de Deus, pois não espera o que Deus não prometeu. O que Deus nos prometeu é que nós estaremos com Ele para todo sempre. Né? Esse tipo de fé nos leva a continuar crendo, mesmo que Deus não acalme as tempestades, mesmo que as dificuldades não passem, mesmo que Ele não resolva as crises, restaure os relacionamentos ou responda às perguntas. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar para que Deus cure, que Deus dê emprego, para que Deus melhore a minha condição da vida, para que salve meus parentes. Não, mas não é isso a fé cristã. A fé cristã não é isso. A fé cristã é um contentamento, é uma gratidão constante pelo aquilo que Deus fez já, a salvação. Então, é isso que nós precisamos aprender. Então, o arrependimento vem de crer, de confiar, de olhar para a obra de Jesus Cristo e entender que Cristo morreu por causa do seu pecado. E o seu pecado muitas vezes é algo que você quer demonstrar para os outros, é status, é alguma coisa que você está querendo. Seu pecado é falta de confiança, é falta de crer que o que Cristo conquistou para você é maior do que qualquer destas coisas que nós falamos até aqui. E poder viver, então, uma vida tranquila na presença do Senhor. Gratidão constante, com ação de graças, constantemente. Porque esse é o principal. A obra principal Cristo já te deu, a salvação, a morte dele na cruz para a sua salvação. Vivamos, então, de maneira a que estas verdades do Evangelho possam, então, mudar o nosso coração. Ter a certeza que Deus está trabalhando nas suas vidas. Trazer um arrependimento verdadeiro, não superficial. Buscar a palavra de Deus e ver de acordo com a palavra de Deus e de acordo, então, com a vontade do Senhor. Certo de que o Espírito Santo vai operar na sua vida transformação, assim como opera na vida de muitos que creem e confiam no Senhor Jesus Cristo. É isso daí, irmãos. Esse é o nosso estudo, né, do arrependimento. O arrependimento não está em nós mesmos. O arrependimento, ele está em Deus. Deus é sempre o objeto da fé. A fé não é a fé de que eu vou ter saúde, a fé que meu filho vai se converter, a fé de que eu terei emprego, a fé de que... Não, Deus é o objeto da fé. Pelo Espírito Santo, então, Deus nos fortalece com poder no nosso interior, no nosso coração, para que pela nossa fé
Cristo habite em nós, então, só então teremos esperança diante de qualquer situação, não importando também quão terrível seja o nosso pecado. Veja, percebe? O pecado vai ficando de lado, o pecado vai diminuindo, porque Cristo vai aumentando. Nos momentos difíceis da vida, superar não está em nossa capacidade, mas na palavra e da vida, mas da palavra e da vida de Jesus Cristo. É a palavra dele que vai mostrar a obra dele, que vai mostrar que o nosso pecado foi vencido na cruz. E que vai encher a nossa alegria, nosso coração de gratidão, de alegria, de salvação. E o pecado vai sendo abandonado. Identificados com ele em sua morte e ressurreição, habitados por ele e pelo Espírito Santo no nosso coração, então nós podemos crer que ele nos fará morrer para o pecado e viver para a justiça, pois não vivo mais para mim mesmo, eu vivo agora para Cristo. Entendeu? Fé é o início, o meio e o fim do processo de salvação e santificação. Somente pela fé em Cristo vamos enfrentar as tempestades da vida. Que assim seja nas nossas vidas, na minha e na vida de vocês. Que Deus os abençoe e uma ótima semana e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.